Bom dia, irmãos, a paz de Cristo. Hoje, 10 de maio, Dia das Mães. Antes da gente começar a nossa lição, quero mandar um abraço para cada mãe. Que Deus abençoe, que Deus continue dando força, que cada um de vocês continue sendo aí uma referência, uma inspiração na vida dos seus filhos. Deus abençoe as mamães. Hoje a gente começa a lição de número 13, que vai falar sobre as perseguições que a igreja sofreu. Quando você pega o material da lição ele está bem assim, bem pontual. Eu não escrevi muito, não dei muito detalhe no material que está na nossa lição. Eu apenas pontuei lá, enunciei os principais tópicos dessa lição. Bom, preciso dizer para você que até o ano 250, as perseguições elas foram esporádicas, foram locais e geralmente produto popular. Então, o que a gente tem aqui até o ano 250? Quer dizer, até a metade do terceiro século. A gente tem perseguições que elas vão acontecer de forma pontual. Você não tem uma perseguição até 250 que fosse uma perseguição de fato sistematizada, focada, que tivesse realmente assim, um objetivo, um propósito de destruir a igreja. Não. Você tem focos, você tem momentos de perseguições. Bom, é preciso a gente entender que a igreja ela vai sofrer dois momentos, assim, no geral, bem estabelecidos sobre a perseguição. No primeiro momento, você vai ter a perseguição dos judeus e num outro momento você vai ter a perseguição promovida por Roma, promovida pelo César, promovida pelos imperadores romanos. Bom, a gente precisa entender também que desde o início, os cristãos primitivos, eles vão provocar muita desconfiança, eles vão provocar e vão chamar para si muita antipatia do povo, e isso por alguns motivos assim muito claros. Primeiro, eles não acendiam incenso. O que é isso? Eles não participavam do culto ao imperador. Outra coisa, as suas reuniões por muito tempo, elas foram à noite e elas foram secretas. Então isso fez com que surgisse uma desconfiança, surgisse assim um certo preconceito com relação aos cristãos. Por que reuniões secretas? Por que reuniões à noite? Por que um certo caráter aí de obscuridade? E até o ano 313, os cristãos eles não serviam o exército. Bom, a gente tem várias causas aí também dessas perseguições. Primeiro, a gente tem um ponto importante para a gente destacar, que são os motivos religiosos. Por que esses motivos religiosos? Porque o culto cristão, ele desde o início e sempre será um culto muito subjetivo, um culto muito do interior, um culto muito do coração. A gente não tem muitas expressões externas de culto. O que eu estou querendo dizer com isso? O nosso culto ele não é marcado por imagens, por expressões visíveis, por referências externas. A gente sente a presença de Deus, a gente cultua a um Deus que é invisível, a gente fala muito de um sentimento interno. A fé é algo que não se pode medir, que não se pode expressar por meios externos, por meios visíveis. Então, esse culto subjetivo, que não se expressava por meio de rituais e nem de expressões externas, provocava também uma certa desconfiança. E isso, para aquela sociedade da época, para a sociedade do primeiro século e logo dos primeiros séculos da era cristã, isso soava como se fosse ateísmo. Se você cultua um Deus que não se vê, então você não cultua um Deus nenhum. Não tem um Deus aí nesse culto. Então isso soava para aquelas pessoas daquele momento como se fosse uma forma de ateísmo. Outra coisa, não se entendia como é que os cristãos eles podiam ser tão fraternos uns com os outros. Então, para aquela sociedade, que era uma sociedade extremamente sensualizada, uma sociedade que colocava como ponto alto dos seus relacionamentos a busca pelo prazer,
você vê duas pessoas que se estimavam muito, que tinham uma autoconsideração, ou melhor, que tinham uma consideração muito grande uma pela outra, e isso só podia ser porque no meio dessa relação havia alguma coisa de sensual, alguma coisa de sexualidade. E aí, esse amor fraterno entre os irmãos soava para aquela sociedade da época como se fosse sinônimo de sensualidade. Então, os cristãos eles eram acusados de orgias, principalmente porque os textos cristãos, o relacionamento cristão mencionavam inclusive até o ósculo santo, quer dizer, o beijo santo. Então, esse beijo, para a sociedade da época, tinha uma conotação pejorativa, uma conotação negativa, uma conotação sexualizada. Se acreditava que entre os cristãos, por haver esse tratamento de irmão, se praticava relações incestuosas, quer dizer, irmão com irmã, e se acreditava também que os cristãos praticavam canibalismo, porque na fala dos cristãos havia o comer da carne e o beber do sangue. Então se chegou a um determinado ponto que pesava sobre os cristãos a acusação de que as reuniões deles eram marcadas por orgias, que as crianças que nasciam como fruto dessas orgias eram devoradas. Então se falava até em canibalismo entre os cristãos. Então assim, havia com relação a todo o culto cristão muita suspeita, muitas acusações e muitos preconceitos. Causas sociais. Por sermos cristãos donos de uma vida que buscava a santidade, isso vai contrastar muito com o tipo de vida que as pessoas tinham no primeiro século. Então, só para a gente ter uma ideia, a vida das pessoas do primeiro século era uma vida tão desregrada e tão movida pela busca dos prazeres, que vai chegar a um ponto que na sociedade romana as pessoas não contavam mais a sua idade, não marcavam a sua idade pela quantidade de aniversários natalícios. Elas contavam a sua idade pela quantidade de casamentos que elas já haviam contraído. A prática da prostituição era uma prática muito comum, né, ao ponto das prostitutas elas transitarem na rua livremente e elas serem identificadas pela maneira como elas pisavam e porque na sola das sandálias, as mulheres, quando levantavam a sandália para andar, vinha uma expressão em latim que significava siga-me. Então essa era a forma de fazer o comercial da prostituição e o anúncio do programa. Havia entre a sociedade do primeiro século a existência de prostíbulos assim, com muita facilidade. Os prostíbulos eram vistos e estavam presentes em toda a sociedade romana. E para completar, se hoje a gente se debate muito, a gente tem aí essa grande dificuldade para lidar com o tema da homossexualidade, nos primeiros séculos da nossa era, o que se dizia e o que vinha da sociedade greco-romana era a ideia de que o amor entre iguais que era o amor perfeito. Então o amor verdadeiro ele só podia acontecer entre pessoas do mesmo sexo, do mesmo sexo. Então tinha que ser homem com homem, mulher com mulher. Os cristãos eles eram adeptos de uma vida totalmente alternativa a isso. E isso provocava, claro, um certo distanciamento dos eventos sociais, um certo distanciamento das relações sociais de uma forma mais generalizada. Então, esse distanciamento, essa vida alternativa ao estilo de vida comum, provocava também a antipatia das pessoas. E outra coisa, o apelo do Evangelho, ele era endereçado e ele era aceito com muito mais frequência entre os mais pobres, entre os escravos. Então isso fazia com que as pessoas tivessem uma suspeita ainda maior dos cristãos, porque acreditavam que se a mensagem do Evangelho ela atingia mais os mais pobres e os escravos, isso podia promover
uma rebelião das classes mais populares. Então, se as classes populares elas estão se juntando em torno de uma filosofia de vida, em torno de uma pregação, em torno de um consenso, se de alguma forma essas classes populares elas estão se organizando, cuidado. Porque oprimido e pobre organizado é preocupante, porque eles podem se revoltar. Então, os cristãos eles eram também vistos com muito temor por causa desse apelo maior entre os mais pobres. Bom, outra coisa interessante é porque também aonde os cristãos chegavam, a pregação cristã, ela vinha de uma forma assim tão intensa, tão forte sobre a vida das pessoas, que ao mudar o estilo de vida das pessoas, ela atrapalhava também as relações comerciais. Então, por exemplo, quando a gente vê lá no livro de Atos, né, Paulo, ao expulsar o espírito daquela jovem adivinhadora, ele provoca prejuízo para os senhores daquela moça. Quando a gente vê lá em Atos, por exemplo, que as pessoas vão queimar os livros de magia, isso provocava prejuízo para quem estava envolvido nesse comércio de livros, nesse comércio de magia. Quando o evangelho chegava e as pessoas deixavam de cultuar os ídolos, isso provocava um prejuízo para quem vivia da fabricação de ídolos e para quem vivia de alguma forma em torno desse culto idólatra. Então, os cristãos também eram vistos com antipatia, porque eles também, de alguma forma, atrapalhavam a economia. E aí, eu tenho que fazer um parêntese e chamar a tua atenção para algumas coisas. Meu irmão, hoje a gente também é chamado, porque o evangelho não mudou, a vivermos essa vida alternativa, que não combina, que não coaduna, que não se adapta a muitos dos valores do nosso tempo. E aí a gente precisa se preocupar, porque essa diferenciação, ela não tem sido muito clara na nossa vida, é porque talvez a gente esteja se adaptando demais, se acomodando demais, aceitando demais valores que são dessa sociedade e que não são do reino de Deus. Então, percebe o que eu estou falando? Numa sociedade extremamente distante de Deus, quem está perto de Deus incomoda. Infelizmente, não tem uma outra via, porque a nossa vida, a nossa postura, anuncia valores diferentes daqueles que são os valores aceitos pela maioria. Isso aconteceu nos primeiros séculos do cristianismo. E deveria acontecer sempre, porque sempre nós vamos assumir para nós uma vida e um projeto de existência que não se adapta, que não se acomoda àquilo que está à nossa volta. Bom, e aí vamos começar então a falar sobre as perseguições. A primeira perseguição aí que a gente vai anunciar é a perseguição de Nero. Nero foi um imperador assim muito sugestivo, muito significativo, né, para a história e principalmente para a história da igreja. É durante o Império de Nero, por exemplo, que Paulo e Pedro vão sofrer o martírio. É no Império de Nero, durante o governo de Nero, que Nero vai usar os cristãos como sendo os primeiros bodes expiatórios para aquilo que ele fez de errado. Então, assim, Nero ele vai ser considerado louco até pelas pessoas que viviam naquele tempo, que estavam à volta dele. E num determinado momento, ele vai colocar fogo em Roma, para desviar a atenção dos erros dele, para frear algum tipo de oposição que existia contra ele, para desviar a atenção daquilo que ele fazia de errado. Ele bota fogo em Roma, e aí quando a cidade começa a arder em chamas, quem foi que colocou fogo? Ele não vai ter dúvida. Se havia uma classe social que já era tão antipatizada, que sofria tanto preconceito, são eles que vão levar a culpa. E Nero vai dizer, olha, quem botou fogo em Roma foram os cristãos. E aí isso vai justificar uma perseguição ainda maior a esse grupo. E aí a história vai dizer para a gente que Nero vai ensaiar no jardim dele cenas extremamente cruéis de carnificina, de tortura, de brutalidade, e ele então vai assassinar muitos e muitos cristãos simplesmente por maldade, pelo seu bel prazer
e como uma forma de esconder quem ele realmente era. Ele coloca a culpa nos cristãos daquilo que ele fazia de errado. Bom, a outra perseguição bastante interessante vai ser a perseguição de Domiciano. Domiciano também é um imperador romano, está aí na sua lição, o período que ele vai governar. Ele vai cobrar de todo o império um imposto ao templo de Júpiter. É claro que os cristãos não vão aceitar esse imposto, não vão querer tributar para Júpiter, então mais uma vez vão ser alvo de perseguição. É durante o reinado de Domiciano que o apóstolo João vai ser exilado na ilha de Patmos, e é lá que ele então escreve o livro do Apocalipse. Com relação às perseguições do segundo século, a gente vai ter assim perseguições bastante cruéis, né? E uma das principais vai ser a promovida pelo imperador Trajano. Ele, inclusive, ele vai dizer o seguinte, né, para aqueles que estavam à sua volta e para aqueles com quem ele dividiu o poder. Ele diz o seguinte: olha, não precisa caçar não caça cristão não, mas se alguém for acusado de ser cristão, então esse alguém tem que ser governado. Durante o governo de Marco Aurélio, que vai ser um outro imperador romano, que governou entre 161 e 180, ele vai atribuir o crescimento dos cristãos ao aumento das calamidades. E é durante esse império que Justino Marte vai ser martirizado. Então preste atenção. Tudo que acontecia de errado, a culpa é dos cristãos. Se choveu muito, a culpa é dos cristãos. Se fez muito sol, a culpa é dos cristãos. Se teve um terremoto, por que teve um terremoto? Porque tem cristão aí, ó. Então tudo de errado que acontecia, a culpa era dos cristãos. Bom, no segundo século, a gente tem um documento, né, que é a carta a Diogneto, né, que mostrava bem como é que as coisas funcionavam. Ele vai dizer um determinado trecho da sua carta da seguinte forma, com relação aos cristãos: amam a todos, mas são perseguidos por todos. São desconhecidos e condenados, recebem a pena de morte e ganham a vida. Então, assim, esse documento ele é muito claro de como a perseguição ela era comum, né? De como a perseguição ela era aceita socialmente. Um outro documento vai dizer o seguinte: se o rio Tigre chega às paredes, se o rio Nilo cobre os campos, se o céu não se move ou se a terra o faz, se há fome, se há praga, o brado é rápido. Os cristãos aos leões. Esse é um texto aí escrito por Tertuliano a respeito das perseguições. Então, assim, se acontece alguma coisa de errado, quem aí traz o mau agouro, quem traz a má sorte, quem provoca a tragédia são os cristãos. Então, assim, a gente não tem dúvida de que houve mesmo muito sofrimento por parte dos cristãos. Com relação às perseguições do terceiro século, a gente vai ter aí, ó, a de Sétimo Severo, né, que vai escrever um decreto aí que vai atingir tanto cristãos como os judeus. E ele vai dizer que durante o governo desse imperador, né, o texto da nossa lição vai lembrar que ele tinha muita preocupação porque os cristãos eles começavam a chegar à elite da sociedade. Então, assim, pessoas já que participavam da elite, pessoas já que estavam, inclusive, próximas ao imperador, começavam a professar a fé cristã. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, a gente não deve esperar denúncia, não. Mas a gente tem que procurar os cristãos. E, procurando os cristãos, a gente, então, tem que perseguir mesmo. E aí, assim, vai haver uma perseguição muito violenta, principalmente no norte da África. A partir de 250, a perseguição vai se tornar generalizada. A gente tem o imperador Décio, que vai determinar que todos os cristãos fizessem sacrifícios nos altares dos deuses romanos. E se você fizesse sacrifício, o cristão fizesse sacrifício, ele recebia um certificado.
Quem não fazia era preso e era executado. Bom, após 2 anos de paz, aí a gente vai ter um outro imperador, que é o Volusiano Galo. Depois a gente vai ter Valeriano. E, segundo a história, esse imperador, o Valeriano, vendo o estado de miséria do Estado e querendo assim remediar isso, quem que ele vai perseguir para tentar reformar o Estado? Os cristãos. Esses imperadores, na sua grande maioria, eles acreditavam que a fraqueza que estava crescendo no Império Romano, a desorganização do Império Romano, era culpa dos cristãos. Então, assim, novas perseguições vão surgir e muita gente vai morrer. Isso só vai melhorar quando o Valeriano vai ser preso na guerra contra os persas. E aí a perseguição ela vai melhorando um pouquinho. O Diocleciano, que vai ser um outro imperador que vai governar de 284 a 305, ele vai tentar fazer uma reforma. Ele vai tentar reformar o Estado e, para isso, ele vai mexer na religião do Estado. E aí a gente tem que prestar bem atenção aqui, porque não dava para mexer na religião sem tocar nos cristãos. Por quê? Porque se a gente pensa no império que naquele momento, aí, por volta do ano 280, tinha aproximadamente entre 59 milhões de habitantes, dos 59 milhões de habitantes, mais ou menos 10 milhões eram cristãos. Então, assim, entre 15% e 20% da população eram crentes em Cristo Jesus. Então, se você pensa em fazer qualquer reforma que passe pela esfera religiosa, tinha que mexer com os cristãos. Para completar, ele vai ter um problema, porque, segundo a história conta, parece que até a esposa e a filha dele eram simpáticas ao cristianismo. Mas ele vai querer fazer essa reforma e aí ele vai desencadear mais uma perseguição com o objetivo de acabar com o cristianismo dentro do império. Bom, ele vai destruir igrejas, vai confiscar bens, vai prender líderes, vai fazer o que ele pode fazer para destruir os cristãos. Mas, assim, louvado seja Deus, porque todo esse esforço vai ser em vão, tá? E aí, depois de tantas perseguições, de muito combate aos cristãos, com o império já enfraquecido, a gente tem, a partir de 313, aquele fato que muitos narram como se fosse a conversão do imperador Constantino, mas esse é um ponto a se discutir, porque se alguns aí acenam as bandeiras, tocam as trombetas e dizem, olha, Constantino foi um imperador romano que se converteu ao cristianismo, muitos outros comentaristas, muitos outros historiadores vão dizer o seguinte, não, ele não se converteu ao cristianismo, ele simplesmente liberou o culto cristão. Ele fez com que o culto cristão fosse um culto livre e passasse a ser aceito pelo império. Bom, se você já tinha uma parcela muito grande da sociedade que era cristão, com a liberação do culto, com a liberação da prática da religião, esse número, obviamente, vai aumentar ainda mais. Então, assim, a gente não pode afirmar categoricamente que ele se converteu ao cristianismo. O que a gente pode afirmar com toda certeza é que ele torna o cristianismo uma religião aceitável. E por já ser uma religião numerosa, ela vai se expandir ainda mais. Bom, com relação aos outros dados aí, a gente tem aí explicitado na nossa lição, aí, declarado na nossa lição de forma bem detalhista aí os números. Mas cabe a gente lembrar o seguinte, em mais ou menos 300 anos, com toda essa perseguição, a gente vai ter um salto maravilhoso de número. Porque lá, e eu lembro que isso foi tema de pergunta quando a gente começou a falar sobre a fundação da igreja, alguém perguntou assim, poxa, mas mais ou menos quantas pessoas já professavam a fé em Cristo lá antes do Pentecostes? Eu falei assim, espera um pouquinho que lá na frente a gente vai falar. Então, lá no iniciozinho, próximo à crucificação de Cristo, a gente tinha mais ou menos 500 discípulos em Jerusalém. Ok? Por volta do ano 250,
A gente já vai ter um número aí próximo aos 75 milhões de cristãos. Então, assim, a gente tem um crescimento exponencial. E vai ser aí durante a perseguição de Diocleciano também que a gente vai ter a formação do cânon. O que é o cânon? É a coleção de livros que passam a ser reconhecidos como livros de inspiração divina e que passam então a compor a nossa Bíblia. Então, assim, as perseguições elas foram terríveis, irmãos, mas elas ajudaram de alguma forma a forjar e a moldar o cristianismo, porque somente aqueles que realmente acreditavam, criam realmente na divindade de Cristo, o seguiam com todo o amor, se manteram firmes durante esses momentos. E aí também, durante esses momentos, vai haver uma necessidade assim, de pureza muito grande, de dedicação muito grande, de oferta de vida assim, intensa com relação aos valores cristãos. E é nesse momento, então, que a identidade cristã ela passa a ser afirmada de uma maneira assim, categórica, enfática, intensa. Tem-se uma clara ideia do que é ser cristão, do que os cristãos fazem, do que não é ser cristão, e aí você vai ter, inclusive, a composição da coleção de livros, né, a composição daquilo que mais tarde a gente vai chamar de Bíblia. Então, preste atenção, quando os cristãos negam a sociedade, negam os valores estranhos à fé, eles estão afirmando o que é de fato fé em Cristo e o que é de fato vida com o Senhor. E aí então a gente pode dizer que, apesar de um número muito grande de pessoas que morreram, o cristianismo ele vai só crescer e ele vai se afirmar mesmo diante dessas perseguições. Então, assim, nesses momentos que a gente está vivendo, de tanta luta, de tanta dificuldade, que a gente possa também ter uma fé firme no Senhor, uma fé segura no Senhor, que a gente tenha assim, certeza, clareza das promessas do nosso Deus, a certeza de que as promessas do Senhor elas são para aqui, para o agora, mas são principalmente promessas eternas, que a gente possa se manter fiel ao Senhor e que a igreja continue caminhando até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, que Deus te abençoe, te dê um domingo maravilhoso, uma semana de muita paz e, mais uma vez, parabéns aí para nossas mamães. Que Deus nos abençoe. Qualquer dúvida, estou aqui na internet. Um grande abraço.